Na aula passada, nós estudamos o erro de tipo e o erro de proibição. Nós vimos que em determinadas situações, o agente ele pode agir sem compreender corretamente os fatos ou sem saber que sua conduta era proibida. Mas agora, imagine uma situação completamente diferente. Imagine que você está caminhando pela rua à noite, tá? De repente, uma pessoa corre em sua direção apontando uma faca e anuncia um assalto. Nesse momento, eu faço uma pergunta para você. Você é obrigado a ficar parado esperando ser esfaqueado? É claro que não, né, pessoal? E é justamente por isso que existe a legítima defesa, tá? Hoje nós vamos estudar uma das causas mais importantes de exclusão da ilicitude previstas aqui no Código Penal. E eu posso dizer, sem exagero, tá, que este é um dos temas que mais aparecem em concursos públicos, no exame da ordem e também na prática da advocacia criminal, tá bom? Então acompanhe comigo, porque até o final, porque além da teoria, eu vou te mostrar exemplos que fazem o assunto ficar muito mais fácil de entender, beleza? Antes de falar especificamente da legítima defesa, precisamos lembrar rapidamente do que estudamos na aula sobre ilicitude, tá? Nós vimos que um crime, ele não é formado apenas pelo fato típico, né? Também é necessário que esse fato seja ilícito. Em outras palavras, a conduta ela precisa ser contrária ao direito. Mas existem situações em que a própria lei autoriza uma conduta que normalmente ela seria criminosa. E é exatamente isso que acontece na legítima defesa, tá? O artigo 25 do Código Penal estabelece que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente em seu direito ou a favor de outrem. Pode parecer um conceito grande, mas vamos desmontá-lo em partes aqui, pessoal. Primeiro requisito, agressão injusta, tá? Perceba que a lei não fala apenas em agressão. Ela fala em agressão injusta, tá? Isso significa que a agressão precisa ser ilegal, tá? Imagine que um policial, cumprindo um mandado de prisão, segura uma pessoa para algemá-la. Essa pessoa pode alegar legítima defesa contra o policial? Não, né? Porque a atuação do policial está amparada pela lei, tá? Agora imagine um assaltante tentando roubar um celular. Essa agressão é injusta? É injusta, não é? Portanto, o primeiro requisito está presente, tá? O segundo requisito é que essa agressão seja atual ou iminente. Isso significa que o ataque está acontecendo naquele momento, tá? Ou ele está prestes a acontecer, tá? Perceba a diferença aqui, pessoal. Se alguém ameaça dizendo, daqui a 6 meses eu vou te matar. Existe legítima defesa para isso aqui? Não existe, tá? Porque a agressão não é atual nem iminente, tá bom? Agora imagine alguém sacando uma arma e apontando para você. Sacou a arma e apontou para você. Nesse caso, a agressão é iminente, tá? A reação pode ser legítima defesa, pode ser legítima. E aqui existe um erro muito comum. Muitas pessoas confundem legítima defesa com vingança, tá? A vingança, ela acontece depois que o perigo passou. A legítima defesa acontece durante o perigo, tá? Imagine que um ladrão tenta agredir você, mas você consegue fugir. Horas depois, você descobre onde ele mora e vai até lá para agredi-lo. Isso daí não é legítima defesa. Isso é vingança, tá, pessoal? E o direito penal, ele não protege de vingança, tá? O terceiro requisito talvez seja o mais importante aqui. A reação
ela deve utilizar os meios necessários. O que significa isso, pessoal? Que a pessoa deve utilizar os meios disponíveis e suficientes para fazer cessar a agressão, tá? Não existe uma fórmula matemática para isso daqui. O juiz, ele vai analisar cada caso em concreto, tá? Imagine que uma pessoa tenta dar um soco em você. Vai lá, tenta dar um soco em você. Será que seria proporcional responder com um disparo de arma de fogo? Depende completamente das circunstâncias, né? Quem era a pessoa, se eu estava armado, né? O direito penal, ele sempre analisa o contexto, tá? Agora chegamos ao quarto requisito. A reação, ela precisa ocorrer com o uso moderado dos meios necessários. E aqui está um dos pontos preferidos das bancas de concurso, tá? Imagine que um assaltante é desarmado, cai no chão e deixa de representar qualquer risco. Mesmo assim, a vítima continua agredindo aquela pessoa durante vários minutos, né? Perceba que em determinado momento, a legítima defesa ela termina. A partir dali, pode surgir o chamado excesso, tá? Nós vamos estudar o excesso detalhadamente em uma aula própria, tá? Mas grave essa ideia, pessoal. A legítima defesa existe para fazer cessar a agressão, tá? Não para punir o agressor. Um outro ponto muito importante é que a legítima defesa ela pode proteger o direito próprio ou o direito de um terceiro. Imagine aqui, ó, imagine que você presencia uma mulher sendo atacada na rua, né? Você pode agir para defendê-la? Claro, sim, você pode agir para defendê-la. O Código Penal, ele permite a chamada legítima defesa de terceiro, né? Da mesma forma, um pai pode defender um filho, né? Um amigo pode defender um outro amigo, né? Um policial pode defender e deve defender qualquer cidadão, né? Agora eu vou trazer um outro exemplo muito cobrado em provas, pessoal, que é o seguinte. Imagine que uma pessoa acredita estar sendo atacada, mas na verdade houve apenas um mal-entendido. Ela reage acreditando sinceramente que estava em legítima defesa. Essa situação será analisada de uma forma diferente, na verdade, do direito penal. Mas esse assunto pertence à aula sobre discriminantes putativas, tá? Que veremos nas aulas a seguir aqui, tá? Perceba como os temas da parte geral começam, né, a se conectar, né? É exatamente essa lógica que você tem que compreender o direito penal, na verdade, sabe? Em vez somente de decorar artigos, já falei isso para vocês. Então, antes de encerrarmos, eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês hoje. O direito penal, ele protege a vida, mas ele também protege o direito das pessoas de defenderem a própria vida, né? A legítima defesa existe porque o Estado reconhece que ninguém é obrigado a suportar uma agressão injusta de forma passiva. Esse equilíbrio entre proteção da sociedade e proteção do indivíduo é um dos pilares do direito penal moderno, tá? Então, na próxima aula, nós vamos estudar outra causa de exclusão de ilicitude, que é o estado de necessidade, tá? Embora muitos confundam esses dois institutos, você verá que eles possuem diferenças fundamentais que as bancas adoram cobrar justamente essas diferenças, tá? Se essa aula foi útil para você, deixe seu like, se inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para não perder as próximas aulas e compartilhe esse vídeo com quem também está estudando o direito penal, tá? Meu nome é Adalto Souto, eu sou advogado e nos vemos na próxima aula.